Eu sou o professor Luiz Delfino. Nós vamos hoje falar sobre o relacionamento interpessoal, focando o aspecto mais da interação grupal, né? Ressaltando algumas dicas, algumas questões que são bastante importantes para a gente interagir com as pessoas em grupo. No processo de relacionamento interpessoal, a gente precisa considerar também que nós sempre estamos interagindo com grupo, né? Ou, na maioria das vezes, nas empresas, a gente interage em grupo. Hoje em dia, mais do que nunca, é uma habilidade que está sendo solicitada para as pessoas saber interagir, né, com outras pessoas, ou trabalhar junto, né? E aí, né, dentro disso, a gente não pode esquecer, né, o que nós vimos, né, em outra aula, né, que são as diferenças individuais. As pessoas são diferentes, né, pelo fator genético, ou seja, a constituição física, o jeito físico de ser. Isso às vezes pode gerar algum mal-estar ou algum problema. As pessoas são diferentes pelo aspecto cultural, sociocultural. As pessoas nasceram em lugares diferentes, em cidades diferentes, viveram com costumes, uma cultura diferente, estudaram em escolas diferentes, enfim. O ambiente sociocultural no qual as pessoas foram criadas desenvolveram nessas pessoas algumas regras que elas internalizaram, alguns costumes que elas assumiram, alguns hábitos, e elas trazem isso para o ambiente da empresa, né? Então isso também precisa ser considerado, né? Avaliado num processo de interação. E um outro aspecto que diferencia as pessoas também é o aspecto psicológico, que mais tem a ver com as atitudes das pessoas, que são, digamos assim, colocadas em prática, que aparecem através das experiências que elas têm. Então, juntando esses três aspectos, as pessoas são o que são no ambiente empresarial, né? Então, a gente precisa saber e também interagir com essas diferenças. E num grupo, né, isso não é muito fácil, né? Mas, né, existe uma coisa que eu acredito que em todas as empresas, em todos os grupos, né, não só a empresa, pode facilitar, que são as regras que existem nesses grupos. Então, em qualquer grupo que você vá hoje, existem algumas regras, tá? Numa empresa, né, existe, por exemplo, o horário de você chegar, o horário de você sair, né? Alguns procedimentos de como você deve agir se você faltar. Se você pode falar com o seu líder, como falar com o seu líder, né? Os ambientes pelos quais você pode circular, né? Em que condições, porque existem ambientes nas indústrias, por exemplo, que você precisa estar adequadamente vestido, com alguns equipamentos de segurança. Então, isso são regras, né? São normas, né? Algumas normas, algumas regras são implícitas, ou seja, elas não estão escritas em lugar nenhum, né? Mas você pode saber disso com o tempo ou observando o ambiente. E aí entra aquela coisa que eu falei já, né, no outro módulo, que é da percepção. Você tem que perceber, saber o ambiente onde você está vivendo, interagindo, e com isso você vai percebendo algumas coisas também. Por exemplo, o vocabulário que você pode usar, os gestos que é mais comum, né? São algumas coisas mais sutis que são bem vistas ou não muito bem vistas naquele ambiente. Nada no sentido de que esteja certo ou errado, necessariamente, porque às vezes essa questão do certo ou errado pode fazer com que você diga ou menospreze, né, alguma atitude, algum comportamento de um grupo, de uma pessoa, às vezes até de uma empresa. Não, isso pode estar fazendo sentido sim naquela empresa por algumas razões, e a gente deve procurar entender essas razões. Como você é uma pessoa diferente das outras, pode ser que naquela empresa você acabe muitas vezes não se adequando, né?
Então, e isso tem a ver com os seus hábitos, com os seus costumes, com o seu jeito de ser também, né? Então, de uma forma bastante rápida, o que eu estou querendo dizer aqui é que as suas diferenças, né, individuais, elas podem fazer sentido, elas podem sim se adequar, se adaptar a alguma empresa e não se adequar em outra empresa, né? E não significa, aí não estou falando a questão da competência técnica, de ser um bom ou um mau profissional, ok? Um outro aspecto bastante importante que a gente pode considerar é a motivação. Então, por que você trabalha, né? Então, muitas vezes as pessoas não têm essa consciência, né? Por que você trabalha, né? E pode não entender algumas reações, alguns comportamentos do colega de trabalho, né? Do seu grupo, da sua equipe, né? Então, pode ser que uma pessoa esteja valorizando naquele momento, naquele grupo, né, o reconhecimento. E ela começa realmente a buscar isso, né? Ou começa a cobrar isso do seu líder, da pessoa que está coordenando aquela equipe. Um reconhecimento, seja ela um muito bem, seja ela um aplauso, seja ela, né, uma promoção, né? Enquanto que o outro fica questionando a sua busca de reconhecimento, porque para ele o mais importante é que ele tem um trabalho e que ele está recebendo um salário e que ele pode pagar as contas deles no final do mês. Então precisa saber que as pessoas são diferentes também com relação à motivação que elas têm para trabalhar naquele grupo, naquela empresa e naquele momento, né? Então isso pode ser um fator às vezes também de conflitos, de problemas, né? Mas, como a gente já viu, né, é um outro aspecto que pode aí intervir num processo de interação no grupo. No grupo, né, focando mais o processo grupal, então, a gente sabendo das diferenças individuais, inclusive do aspecto motivacional, né, é importante a gente saber que num grupo, né, existe aquele processo de identificação inicial, né, onde você, após algum tempo, você vai se identificar mais com uma pessoa ou mais com outra pessoa, né? Aí você, quando identifica-se com uma pessoa, você está num processo que, teoricamente, dentro da evolução do processo grupal, a gente chama de processo de identificação, a fase de identificação. Você está na empresa há algum tempo, depois de ficar mais na sua, mais observando, mais avaliando, que é a fase mais individualista, né? Você passa para a fase de identificação, onde você se junta, se aproxima mais a algumas pessoas, porque você se identificou com essa pessoa por algum motivo, né? Seja por ideias, seja por facilidade de aprendizagem, às vezes até seja porque a pessoa está mais próxima de você, você se identificou com essa pessoa. Com essa pessoa você vai formar um subgrupo, digamos assim. Então é o que nas escolas a gente ouve falar, e vocês devem ter ouvido falar, das panelinhas, né? Então com o tempo, quando você entra numa sala de aula, né, ou numa empresa mesmo, isso pode acontecer, num ambiente muito grande, você vai se aproximar naturalmente mais de algumas pessoas do que de outras com o tempo, né? Isso é uma fase individual, de identificação no grupo. Por outro lado, quando você passa pela fase de identificação, né, você entra numa outra fase, né, que é a da integração. Não necessariamente você vai entrar nessa fase, porque essa fase vai exigir, né, do grupo aí como um todo, né, mais liberdade, mais atenção, né, e liberdade para falar, né, vai exigir, você vai se sentir mais seguro até para questionar algumas regras talvez, alguma forma de você trabalhar, e isso pode gerar alguns conflitos. Quando você se sentir à vontade para você falar com o grupo como um todo, né? Assim como você conversava, falava com aquele seu subgrupo, aí você já está sentindo alguma coisa do processo de interação grupal, né?
Repito, não é um processo fácil, né? Mas é muito importante quando ele acontece, porque faz com que o grupo, né, aí seja visto ou seja sentido como uma coisa maior, né? Como um processo, digamos assim, mais amplo e com certeza vai se tornar mais rico para as pessoas que dele participam. Tá? Então, o processo grupal, ele é um processo bastante interessante, né? Que a gente não pode deixar de lado no ambiente de trabalho, né? Nós precisamos trabalhar em grupo, né? E as coisas vão acontecendo naturalmente, né? Então, é só você parar para pensar, né? Que você vai realmente conseguir enxergar que quando você entrou em um determinado grupo onde você não conseguia, aliás, não conhecia ninguém, você passou por esse processo mais de observação, depois um processo mais de identificação, onde você ficou mais com algumas pessoas, e pode ser que você tenha conseguido perceber ou conseguido vivenciar nesse grupo um processo de integração. E aí talvez, né, você consiga identificar isso pelas discussões, pelos conflitos, pelos problemas, né, e pelas soluções que vieram a partir desses conflitos, desses problemas, a partir dessas discussões. Num processo de grupo, eu costumo passar sempre algumas regras, né, que facilitam muito o processo de interação. Então, já que a gente sabe que é importante a comunicação, o autoconhecimento, a interação das pessoas como um todo, que as pessoas são diferentes sim, né, que a gente precisa considerar isso, né, que a motivação das pessoas para estarem em um determinado grupo, em uma determinada empresa, podem ser diferentes, né? Então, facilita muito para que a gente possa ter uma interação legal se a gente observar algumas regras. E que eu costumo passar, que não são minhas, né? Que é de livros, né? Alguns livros, algumas, digamos assim, apostilas já tem, que é o seguinte: primeiro, é importante num grupo você falar com as pessoas, né? Sempre uma palavra de saudação quando você chega até esse grupo, né? Então, um bom dia, uma boa tarde, né? Uma boa noite, quando você chega em um ambiente pela primeira vez, é sempre bem-vindo. É importante a empatia, né? O olhar, né, para o outro, né? Ou o sorriso mesmo, né? É importante você chamar as pessoas pelo nome, né? Quando você usa o nome das pessoas, você torna as pessoas mais próximas de você, né? Os vendedores usam muito isso, né? Quando você vai até uma loja, né, o vendedor tende a, com o tempo, dali a 2, 3 perguntas no máximo, ele vai perguntar o seu nome e tende a repetir o seu nome, porque isso faz com que você se sinta mais próximo dessa pessoa. Então é importante você chamar as pessoas pelo nome, você mostrar ser uma pessoa prestativa, né, sempre que possível, com aquelas pessoas que estão ao seu redor, no seu grupo. Ser cordial significa ser educado, né? É importante você se interessar sinceramente pelos outros, ou seja, mostrar aquilo que nós já vimos, que é a empatia. Então, veja realmente como é que a pessoa está se sentindo e o que você pode fazer para que ela consiga fazer um trabalho bom, né? Se houver algum problema que você perceba. Seja generoso em elogiar, cauteloso em criticar. Então, muitas vezes você precisa criticar uma pessoa, né? Mas essa crítica deve ser cuidadosa, deve ser observado o ambiente, o lugar e as palavras que você vai usar com essa pessoa, né? E com cautela, né? Mas o elogio, né, deve ser sempre colocado em prática no sentido de mostrar a evolução das pessoas, né? Outro aspecto é saber considerar o sentimento dos outros no sentido de que há sempre um terceiro ponto de vista que pode ser explorado quando as pessoas estiverem em algum conflito ou algum problema. Então tente descobrir qual seria esse outro terceiro ponto quando existe alguma coisa ali meio, né, parada.
Um outro aspecto bastante interessante também é você preocupar-se sempre com a qualidade do seu trabalho, procurar sempre mostrar um trabalho bem feito, não é? E, por último, né, ouça a opinião dos outros quando eles te derem alguma opinião, né? Então, no dia a dia, ouça, não significa que você concorde ou vá concordar, né? Ouça a opinião das pessoas, né, que estão ao seu redor. Com certeza, com isso, você vai estar melhorando o seu autoconhecimento no sentido de avaliar até que ponto o seu comportamento, a sua atitude está de acordo ou não com aquele grupo. É bom a gente se considerar sempre isso. Então, são algumas regras, alguns aspectos que podem ajudar muito na interação com as pessoas.